Nós estamos iniciando mais um podcast aqui na Multiweb TV e hoje com muita alegria nós recebemos professor Fiorello Zanella. O professor Fiorello que foi, inclusive, meu professor, tive essa grande oportunidade e eu lembro um assunto que me marcou muito quando o professor numa aula disse, olha, não deveriam ter colocado máquinas no Morro do Funil. O professor lembra? Não lembro desse fato, não. E falando Boa tarde aos ouvintes, né? Tudo bom, professor? Tudo bom. Eu até mencionei para deixar registrado. Exato. Me marcou muito até porque era... Sim, né, sobre... agora comecei a lembrar, porque desvirtuou a cúpula que tinha lá, né? Isso. A natureza. Exatamente. O professor falava sobre isso. Exatamente. Dava uma explicação, inclusive, sobre essa questão. E isso eu sempre me marcou muito, porque lá tem várias torres, então... Por isso. E o restante, está tudo bem? Tudo bem. Dando uma explicação até para a gente deixar registrado, não somente professor. É isso? Sim, não somente professor. O que tudo mais? Eu sou historiador, né? Escrevo muito. Realmente estou aproveitando a aposentadoria do professorado exatamente para escrever bastante agora, porque eu tenho muito assunto para escrever, né? Já estou no 15º livro, né? 15º. Editado, né? Estou trabalhando um agora sobre Santa Teresinha e tenho outros trabalhando já. Trabalho em vários livros ao mesmo tempo, né? E além disso, eu sou também cantor do Coro Titave. Atualmente sou presidente do Coro Titave de Rio do Oeste, né? E a gente está aqui então para... Sim. Tem outras atividades dentro da cidade, em Itaió, né? Sim. Como eu faço parte da comissão de turismo e assim por diante. O professor escreveu o livro sobre o Coral Titave? Escrevi um livro sobre o Coral Titave, sim. Foi o último livro que eu lancei, né? Foi lançado no ano passado, né? E... eu percebi assim que nós não tínhamos nada documentado sobre a fundação do Coro Titave. O que a gente tinha encontrado é praticamente só a ata, né, o livro de atas, que constava a fundação, a data de fundação, as pessoas que estavam presentes naquele momento, né? Mas não encontrei uma foto sequer do momento, não encontrei uma outra foto de algumas apresentações iniciais, né? Porque a fundação ocorreu no dia 30 de novembro de 2001, né? E o porquê que iniciou? O que ocorreu foi o seguinte, como nós, da descendência italiana, nós temos muito contatos com a Itália, exatamente porque existem duas associações na Itália, sem falar dos governos, né? Por exemplo, a província autônoma de Trento e outras províncias que existem lá. Porque lá, em vez de chamar de estado, é chamado de província, né? Então, a gente tem esse contato principalmente com essas duas associações, que é a Trentini nel Mondo, que coordena os círculos trentinos da nossa região, inclusive o Círculo Trentino de Salete, né? E tem a Unione delle Famiglie Trentine, que coordena as famílias trentinas, que tem uma em Itaió também, assim como tem um Círculo Trentino em Itaió, e em outras cidades do Alto Vale. Essas pessoas, normalmente, eles têm um contato direto conosco. Mas nós do Coro Titave, nós temos um contato muito direto com o Coro Valbronzale, de Ospedaleto, né? E temos ainda bastante contato com o Coro Caré Alto, que nos convidou agora para irmos para lá, e o Coro Soldanella. E esses corais, eles estão sempre em contato conosco, via WhatsApp, ou via e-mail, ou Facebook, ou qualquer outro meio, né? E o que ocorre? O que ocorreu no caso? Para eu responder a sua pergunta. Ocorreu que eles, naquela época, naquela época não existia o WhatsApp, né? Então era só o telefone, né? Direto, ou então e-mail. Naquela época, teve um diretor da província autônoma de Trento que veio visitar Rio do Oeste por causa daquele projeto do gado leiteiro. Não sei se lembra que houve um projeto que depois acabou porque não funcionou direito,
Aqui em Rio do Oeste não funcionou direito. Teve lugares que funcionou, Sim. mas em Rio do Oeste não. Então, eles vieram, esse diretor, que se chama Stefano Brichetti, ele veio visitar esses agricultores, porque o projeto estava em andamento, Sim. e telefonou, e o Luiz Paterno, que é o professor lá de Rio do Oeste, muito conhecido, o Luiz Paterno havia telefonado para a província dizendo que eles estavam com a intenção de fundar um coro, ou melhor, desculpe, de enviar um coro que tinha em Rio do Oeste, né? Enviá-lo para a Itália, para Trento, para ver se eles cantassem lá. Sim. Né? E esse coral, ele acabou, aí esse Stefano Brichetti disse, não, eu estou em Rio do Oeste, tal dia vamos fazer a reunião. Fizeram a reunião, na reunião ficou constatado o seguinte, olha, se fosse um coral no estilo que existe na Itália, que existe em Trento, para o governo de Trento seria fácil até financiar algumas coisas. Olha. Agora, esses corais folclóricos que existem no Brasil, aí nós não temos como encaixar dinheiro para isso, ou fazer projetos para isso. Sim, ou né? até mesmo essa visita lá. Ou até mesmo essa visita. Então, o que aconteceu? Aí o Círculo Trentino de Rio do Oeste, né, ele se animou em participar também do projeto, né? E agora estou esquecendo o nome do coral que estava querendo ir para a Itália, né? Aquele que lá de Rio do Oeste. Que deu ideia de ir para a sim. Itália, né? E que acabou se unindo com vocês. Sim, daí esse coral é o verdadeiro fundador do coro Citavi. Sim. Por quê? Porque foi através da ideia deles que o Stefano Brichetti disse, não, por que não fundamos um coro alpino, como é chamado, ou coro de montanha, a 4 vozes masculinas, como existe na Itália. Sim. Como existe em Trento, mais de 300. E professor aqui, é coral Citavi ou coro Citavi? Não, coro Citavi, porque lá existem corais lá, daí em italiano é corale, né? Mas existem também os alpinos, os de montanha, que são só de homens, são chamados de coro. Sim. Né? Então, coro Citavi. E aí a escrita é Citavi, mas a pronúncia é Titavi. Por quê? Citavi porque o C em italiano, ele é pronunciado igual o Che gaúcho, Citavi. Né? Então, quer dizer, coro dos imigrantes, é uma abreviação de coro dos imigrantes trentinos do Alto Vale do Itajaí. E por que chegou a esse nome? Porque é o seguinte, um dos coros ou corais mais importantes que tem em Trento, onde tem ao todo 300 corais desse tipo, né? Mas um deles se chama SOSAT. E SOSAT é uma abreviação de uma sigla, de uma frase, né? Sociedade Operária, não me lembro agora direito, né? Então, de uma frase que eles tinham, que era o nome da sociedade, eles fizeram a abreviatura, SOSAT, né? E aí a sugestão, quem fundou o nosso coro, na verdade, foi a Província Autônoma de Trento, com a ajuda da Trentini nel Mondo, que é está sediada lá em Trento, com o coro Valbronzale de Ospedaleto. Por quê? Porque a província chegou e pagou 11 cantores do coro Valbronzale em novembro de 2001 para virem a Rio do Oeste e organizarem o coral. E foi o que eles fizeram, Sim. esses 11. Né? Então, o maestro Ricardo Baldi, que era o coordenador, que era o maestro desse grupo, desse coral Valbronzale, foi quem veio com mais 10 e eles formaram o coral aqui, fundaram o coral, na verdade. Sim. Então foi fundado por eles. E aí houve o início dos trabalhos e persiste até hoje. Sim, aí houve o início, aí o trabalho persiste até hoje, né? Os mesmos lá, de quando foi fundado, estão até hoje também? Tem alguns ainda que continuam, né? Muda muito? Muda, por exemplo, no ano passado, 2021, nós completamos 20 anos de história.
E daí a gente fez uma comemoração festiva Sim. Desses 20 anos. E a partir dessa comemoração nós conseguimos encontrar mais, quero ver, 4 ou 5, agora não me lembro bem, 4 ou 5 cantores novos que entraram. Entraram 2 no barítono, entrou um na primeira voz, né? Entrou um no baixo. Então, praticamente 4 ou 5 entraram novos no ano passado. Sim. E todos falam italiano? Todos não. Porque tem... Porque o falar e o cantar... Porque às vezes a pessoa, ela, se está aqui, canta uma música em inglês, mas às vezes não sabe falar inglês. Exatamente. Tem isso, professor? Tem. Nós temos o caso de um que entrou agora, que está no baixo, que o sobrenome Wepers, alemão. A mãe dele é uma italiana. A mãe dele é uma Fiamoncini. Então ele tem sangue italiano, mas ele não sabe falar uma palavra em italiano. Então, na hora de aprender, por exemplo, o caso do Citavi. Então você tem que explicar para ele por que o C é pronunciado Ti, né? Então aí ele aprende, quer dizer, ele vai aprendendo as palavras assim ao ouvir, né? Sim. Mas ele não consegue falar em italiano. E como é que é a atividade de vocês? Eu falo, é mensal? Toda semana. Toda semana? Toda semana, toda quarta-feira, às 7h30, inicia lá em Rio do Oeste o ensaio. Aí vem cantores. Vinham cantores de Salete. Na fundação foi formado por cantores de Salete, de Taió, de Rio do Oeste, de Laurentino e de Rio do Sul. Posteriormente, com o falecimento de um deles e com a existência de outros, 2, 3, Salete acabou se afastando do Citavi, né? Então hoje nós não temos nenhum integrante de Salete que faz parte do coro Citavi, né? Mas eles são fundadores nossos, né? O caso do Irvino Moratelli, por exemplo, né? O caso do Jorge Venturi, né? Que são moradores daqui, e outros que residem em São Luís. Sim. Né? Hoje, então, são cantores que vêm de Itaió, que residem em Rio do Oeste, que residem em Laurentino e que residem em Rio do Sul. Toda quarta-feira eles comparecem no Cine Teatro Giuliano Fiamoncini, que o prefeito cedeu para nós, gentilmente, Sim. desde que foi fundado. De Rio do Oeste. De Rio do Oeste. A gente faz ensaios lá, então é um ambiente espetacular para nós, né? E a gente faz os ensaios normalmente todas as quarta-feiras, das 7h30 até as 10 horas. E como é que é esse ensaio? O que é feito? Bom, nós temos um maestro e temos as 4 vozes, né? As 4 vozes, para o público entender, Sim. são 4 vozes masculinas. Então, a primeira voz dos homens é uma voz que equivale à primeira voz das mulheres. Ela é tão alta, tão aguda, que é equivalente àquela das mulheres. Inclusive, a maioria é obrigada a cantar de cabeça, né? Daí temos o segundo tenor, esse é o primeiro tenor, né? Sim. Temos o segundo tenor, que faz a segunda voz da primeira. Depois temos o barítono, que normalmente faz a voz grave das mulheres, né? Digamos, a segunda das mulheres. Sim. E daí temos o baixo, que seria o baixo dos homens, né? Então seriam essas 4 vozes. Sim. Então o maestro, ele treina voz por voz, né? Por exemplo, um canto novo. Começa com a primeira, passa para a segunda. Primeiro tenor, segundo tenor, barítono, baixo. E o professor fala um canto novo, leva muito tempo até afinar bem? Leva às vezes 2 meses. Não sei se é dessa maneira, às né? vezes 3 meses, né? Porque... Puxa. Né? A gente depois os próprios cantos, o maestro normalmente ele apresenta a voz de cada naipe, que nós chamamos, né? Sim. Os 4 naipes, coloca no zap, né? E daí a gente escuta em casa. A gente vai escutando, aí muitos aprendem de ouvido, outros aprendem com notas. Nós temos as notas musicais também. Sim. Quem conhece de nota tem uns 3, 4, 5 que conhecem bem de nota, então acompanham pelas notas. E os outros, então, ouvindo, acabam gravando, né? Sim. E acabam, então, todos aprendendo. Então, de modo geral, no mês, né, se a gente pegasse só aquele canto, no mês a gente
a gente conseguiria firmar um canto, né? Sim. Mas vamos colocar uns 2 meses, a gente fica com o canto prontíssimo para apresentar, né? E nessa trajetória toda, desses anos todos, quantas músicas vocês, né, treinaram que tem essa apresentação também? Mais ou menos, eu não sei o número. Eu não sou fundador, eu entrei depois, né? Mas o caderno nosso de músicas, porque nós temos o caderno com a letra e música, né? Notas musicais. Sim. Então, deve ter aí em torno de 50 a 60 cantos, que todos eles já foram repassados ao longo desses 20 anos. Sim. Desses 21 anos. Agora, só para completar a pergunta, para a Itália nós estamos levando de 18 a 20 cantos, como se diz na gíria, em ponto de bala, para a gente apresentar. Hoje a gente vai falar da viagem. Sim. Professor, a questão, uma outra questão, quem quer ingressar, quem quer participar, há todo um procedimento? Bom, a primeira iniciativa da pessoa que deseja, por exemplo, deseja entrar no coral, nesse coral, ela é da vontade própria. A pessoa tem que se manifestar. Eu gostaria de fazer parte do coral, né? Quando a gente faz apresentações em alguma cidade, às vezes acontece isso. Sim. Poxa, eu gostaria de entrar, né? Então a gente já faz o encaminhamento. Então a primeira iniciativa é a pessoa ter o desejo, porque para participar de um coral desse precisa amar o coral, né? Porque é uma dedicação, né? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Existe, por exemplo, nós vamos fazer agora domingo nós temos uma apresentação lá no Mosquito, numa igreja protestante lá, né? No sábado que vem nós já temos um ensaio no sábado também, para afirmar um pouco as nossas vozes, né? Já que vamos para a Itália, né? Então é uma dedicação, não é só a quarta-feira, né? Sim. Existem outras. A gente se torna sócio do coral, né? É uma sociedade legislada, né? Então a gente se torna sócio. E daí, como é que ele faz para entrar? Bom, demonstrou o desejo. Então um cantor vai chegar para o maestro e dizer, ó, eu estou trazendo hoje um cantor, uma pessoa que deseja ser cantor do coral. Tá? Então a gente deixa ele à vontade ali para ele escutar o coral, o ensaio, para ver se realmente é isso que ele deseja. E daí a gente solicita para que ele venha num próximo ensaio, né? O maestro é o Alain Girardi Rossa, né? Ele é uma pessoa jovem, né? Mais ou menos da sua idade, mais ou menos, né? E aí ele diz assim, ó, na próxima semana, então, a gente vai ver. Então ele faz um pequeno ensaio, né? Uma piccola prova, como se diz em italiano, é uma piccola prova. No rádio seria um piloto. Faz um pequeno treinamento para ver se a voz dele é mais aguda ou é mais grave. Se a voz dele serve para o primeiro tenor ou para o segundo tenor se for aguda. Sim. Se for grave, barítono ou baixo. Sim. Bom, aí vai se ver. Aí o maestro vai ver, diz, ó, tu pode entrar ou no primeiro ou no segundo tenor. Ou não, a tua voz é melhor para o baixo ou para o barítono. Sim. Né? Tem uma avaliação. Tem uma avaliação do maestro. Sim. Né? E depois aí é também acordado o salário mensal. Sim. Que é a boa vontade de cada um. Professor, essa questão que você falou das apresentações, elas são previamente agendadas? Há um valor que é cobrado? Até porque, para quem está assistindo, isso vai ficar registrado, possa ter esse entendimento também. Bom, normalmente um coro, por exemplo, na Itália, como existe um nível cultural mais avançado que o nosso, eles têm patrocinadores constantes. Isto é, existem empresas que se prontificam a fazer um patrocínio, ou instantâneo, momentâneo, ou até fixo, né? Aí existe da parte da prefeitura, da prefeitura onde o coral está instalado, existe meios de ajuda do próprio governo. A própria província, ela se prontifica
em dar ajudas também em certos momentos. Existe uma federação dos coros trentinos, nós também fazemos parte. Só que nós não fazemos parte como contribuinte. Sim. Eles têm que contribuir com a federação. Tem uma anuidade para eles, né? Sim. Mas eles recebem em troca o quê? Treinamentos para o maestro. Treinamentos para os cantores, né? Ajuda de custo para alguma viagem que eles têm que fazer para apresentações. Até inclusive para o Brasil. Quando corais vêm para o Brasil, a própria federação consegue financiar alguma coisa para eles. Puxa. Como a própria província também faz isso, Sim. né? Então veja que é um nível cultural um pouquinho diferente do nosso, né? Nós aqui no Brasil temos dificuldade de obter alguma ajuda da parte de uma prefeitura, temos bastante dificuldade de conseguir patrocínios de empresas, né? Sim. Entende? Então normalmente nós temos que pagar a nossa anuidade para o coral e nós temos que fazer eventos Para manter. para manter. Um jantar, Sim. 1 ou 2 jantares por ano, algum evento. De confraternização ou até. o livro que eu fiz, Sim. que foi feito com o objetivo de nós vendermos o livro e nós obtermos alguma ajuda nesse sentido. Por falar em um livro, se me permite, Sim. que eu faça uma espécie de propaganda, Claro que sim. então eu idealizei, eu sou presidente hoje do Coro Chitavi, então eu idealizei junto com o meu grupo lá de cantores e os membros da diretoria, por que nós não vamos nas 4 prefeituras, e nós acabamos indo nas 5, porque nós acabamos incluindo a prefeita também de Salete, já que Sim. Salete é fundador do Coro Chitavi também, né? Porque essas pessoas que fizeram parte de Salete, elas continuam sendo fundadoras do Coro Chitavi. Sim. Bom, nós fizemos um plano assim. Nós vamos entrar com um ofício junto à prefeitura, às 5 prefeituras. Nós vamos solicitar aquisição de X livros, né? Nós colocamos 50 livros ao preço de R$50, num total de 2.500. Sim. Esse dinheiro, uma livraria passaria uma nota fiscal para as prefeituras que comprassem, né? Então seria feito um trabalho direto com a Sim. livraria que vende os livros E até para ter essa forma legal. e a forma legal, e a prefeitura passaria. Então, a prefeitura de Itaió já passou os R$2.500, a prefeitura de Rio do Oeste já passou os R$2.500. A prefeitura de Laurentino está em andamento, né? Até porque há todo um procedimento. Um procedimento. A prefeitura de Salete também está analisando, Sim. e a prefeitura de Rio do Sul também está analisando, né? A gente fez um trabalho também com a UCAV e a MAVE, no sentido de eles não adquirirem o mesmo pacote, mas de eles adquirirem o tanto que eles têm de sócios. Por exemplo, tanto a UCAV como a MAVE, eles têm 28 sócios, que são 28 prefeituras. Sim. Então, que eles adquirissem uns 30 livros, né? Que ficaria 1 ou 2 para a própria entidade, Sim. e que eles distribuíssem um livro para cada município, para que cada município pudesse ter essa história do Coro Chitavi. Puxa, Né? legal. É o projeto que nós idealizamos Sim. não para arrecadar fundos para a nossa viagem, que essa nós vamos custear do nosso bolso, cara. E depois, se me permitir, eu até tenho que falar da Itália alguma coisa depois. Sim, nós vamos... De alguma ajuda que eles Sim. vão dar também. Mas para que nós pudéssemos comprar o novo traje nosso, né, que a gente está adquirindo com esse dinheiro que as prefeituras estão nos repassando. Sim. Mas naquela questão, o que eu me refiro das apresentações, há muitos convites para vocês apresentar e há essa contrapartida, digamos lá, Sim. como o professor citou agora, que vão fazer essa apresentação, eu falo de valores. Sim. Então ocorre o seguinte, existem tipos e tipos de apresentações. Por exemplo, essa de domingo, agora, nós estamos participando de um festival de corais. Aí não existe nenhuma ajuda para nós. Sim. Né? Recursos Aí normalmente próprios. nós vamos com recursos próprios, nós almoçamos lá com recursos de cada cantor paga o seu almoço, é o que nós vamos fazer.
né? Até porque quando nós fizermos o nosso festival de corais, esses corais que fazem esse tipo de trabalho vão participar, porque é um reconhecimento que eles vão ter conosco também, né? Sim. Então é o tipo que a gente não tem nenhuma ajuda nesse sentido. Agora, vamos dizer o seguinte, vou pegar o exemplo Salete, né? Vamos pegar um exemplo de Salete. A Prefeitura de Salete quer fazer um encontro cultural no município. E ela que gostaria, ela sabe que o Coro Chitave poderia fazer uma apresentação assim, bem cultural. Sim. Né? Então ela convida o Coro Chitave a vir. Aí o Coro Chitave diz, bom, vai ter despesas para esse tipo de apresentação. Então, normalmente, nós não temos estabelecido um cachê. Sim. Até porque o cachê, se eu... Se define devido ao local, à distância. Exato. Então a gente diz, bom, a gente pode fazer o seguinte, existe a possibilidade da prefeitura pagar um cachê? Se ela disser que sim, ela paga um cachê. Né? Bom, não existe. Então tá. Existe a possibilidade da prefeitura pagar, por exemplo, a janta ou o almoço para os 30 coristas que tem no coro? Esse é mais fácil. Então, essa questão de cachês ou pagamento para a vinda para uma cidade, ela depende de diversos fatores. Né? Geralmente a gente acerta dessa forma. Ou um cachê para pagar a nossa... Às vezes a locomoção a gente pede. É mais fácil o município nos buscar e nos trazer. Sim. Então a gente tem diversas formas de verificar isso. Todos esses anos, eu falo para manter, porque a gente sabe que né, que é um trabalho voluntário, de lato da quarta-feira ou de mesmo de apresentação. É difícil, professor, e a gente sabe que são 20 anos que tem essa formação toda. É muito difícil, por quê? Porque normalmente nós cantores, nós temos que ter ideias de sobrevivência, né? Porque a contribuição que nós damos, nós sócios, nós somos sócios do Coro Chitave, os 30 cantores, né? Sim. Tem um outro que fazem parte da sociedade também, mas não contribuem daí. Mas nós temos, já que eu falei que nós temos empresas na Itália que dão contribuições ao coro, nós temos uma de Laurentino que faz essa contribuição de vez em quando, né? Principalmente quando se faz um festejamento do Dia dos Pais, aí aqueles comes e bebes, essa empresa normalmente nos dá de graça. Patrocina. No Dia das Mães, né? Agora mesmo nós estamos imaginando um brinde para levar para os nossos corais na Itália. Essa empresa está se prontificando em pagar o brinde para que nós o levemos para a Itália, né? Então, nós temos esse tipo de colaboração também, né? E agora, existem despesas que nós tiramos do nosso bolso ou nós idealizamos alguma coisa que possa render algum lucro. Então, um jantar, às vezes, né? Uma vez, por exemplo, nós idealizamos um concerto em Rio do Sul, né, onde nós convidamos empresas que deram contribuições daí, né, para que aí a gente fez a divulgação dessas empresas que contribuíram. Então, sim, existem algumas alternativas que a gente de vez em quando precisa fazer esse evento para a gente conseguir algum dinheiro para as nossas despesas, que são muitas, né? Sim. E aí, essa oportunidade de ir para a Itália, o professor já teve a oportunidade de conhecer a Itália? Sim. Eu já tive a felicidade de viajar 4 vezes por minha conta, 3 vezes, né? Sim. Na verdade, 3 vezes, onde eu fui com o objetivo, participei de grupos que foram para a Itália, né? E a gente viajou nesses 3 momentos em partes diferentes da Itália. Depois eu tive uma viagem em 2009 que eu fui sozinho, porque eu fui receber um prêmio lá. Eu recebi o prêmio
cidadão belunese, né? Da cidade de Beluno. Então eu fui lá para receber esse prêmio. E daí nós fomos em 2013 com o Coro Citavi. Foi a primeira vez que o Coro Citavi foi convidado pela Província Autônoma de Trento. Então, né? Essa é a segunda vez? Essa é a segunda vez já. Foi para a Província Autônoma de Trento, pelo Coro Carealto, que nós temos gemelagem com a Província de Trento e com o Coro Carealto. Desculpa, com o Coro Valbronzale, né? E naquele momento a gente recebeu várias gratificações da parte deles, né? Sim. De almoços, de local onde dormimos, né? Pagos pela província, inclusive, uma semana, né? Sim. E agora estamos indo pela segunda vez, o coro, convidado pelo Coro Carealto. O Coro Carealto é um coro da província de Trento que veio em 2019 para o Brasil, e quando soube, através daquelas entidades que eu falava antes, né, a Trentina Inermondo principalmente, e da Unione delle Famiglie, quando soube que existia o coro coral, já que vocês vão para o Brasil, eles vieram para a Festa das Flores, em Joinville. Sim. Já que vocês vão para o Brasil, vão visitar o Coro Citavi, que é o único coro nos moldes trentinos que existe fora de Trento. Puxa. E eles vieram. E eles gostaram tanto da recepção que tiveram aqui, que eles agora, quando estão completando em setembro 70 anos de existência, convidaram o nosso Coro Citavi para nós fazermos parte das homenagens. E isso já está sendo organizando esta viagem já há quanto tempo? E vai esses 30 integrantes que vão participar? Que vão viajar? Não vão os 30. Por quê? Porque existem despesas nossas, pessoal. Nós vamos ganhar uma semana. A primeira semana nós ganhamos de graça, por conta do Carealto. Essa é a proposta que nós temos desde o ano passado. Que eles nos convidaram no ano passado. E nós dissemos que sim. Fizemos uma pesquisa. Nós íamos em 23. Né? Quando chegou em fevereiro, isso foi em dezembro. Quando chegou em fevereiro, aí houve a mudança de governo, né, nos estados e no Brasil. E com a mudança de governo, alguns desistiram. Aí nós, de repente, em fevereiro, estávamos com 14 para ir somente. 14 pessoas, 14 é pouco para ir. Aí a gente ficou naquela dúvida. Daí depois a gente conseguiu ainda fazer com que mais 2 fossem. Sim. Então a gente acabou vendo que dava para ir. E de todos esses que estão confirmados, eles já foram ou é a primeira vez? Tem uns que é a primeira vez que vão à Itália? Tem uns que é a primeira vez. Primeira vez, que legal. Sim, tem uns que é a primeira vez. Então a gente irá com 16 cantores e com 12 acompanhantes. Esposas ou pessoas que queiram acompanhar, né? Sim. Que já pagaram a passagem, tudo. Cada um paga a sua passagem, né? E as despesas extras que nós temos lá são por nossa conta também. Sim. Né? E aí, professor, sai do Brasil, como é que é o roteiro? Saímos do Brasil, vamos passar por Lisboa, porque temos que fazer uma conexão lá, mas não saímos do aeroporto, vamos direto a Veneza. Vamos desembarcar em Veneza. Aí, de Veneza, nós vamos para uma cidade chamada Storo, que já fica na província de Trento, né? São mais de 200 quilômetros. E em Storo nós vamos ser recepcionados pelo Coro Carealto, com uma polenta preparada por eles. Né? Vai ser o nosso almoço. Sim. Né? E daí nós vamos direto para Vigo Rendena, que é a cidade onde sede do Coro Carealto. E nós ficaremos uma semana lá por conta deles. Hotel, transporte, comida, etc. Né? Aí no domingo, dia 17, nós sairemos de Vigo Rendena e nós então iremos para Valsugana, para a cidade de Borgo Valsugana, onde nós teremos um alojamento que na verdade é um alojamento de atletas. É como os ginásios de esportes que nós temos, só que nós temos aqui só para ser ginásio de esporte.
Pode ser que um outro no Brasil tenha um pouco. Mas o ginásio de esporte deles, eles têm campo esportivo, eles têm... Mas é uma coisa fabulosa, né? E tem quartos para os atletas dormirem, né? Então, em períodos que os atletas não estão lá, o governo da província de Trento cede para que... Os visitantes. Visitantes. Sim. Geralmente cobra, né? Sim, sim. Então, no nosso caso, quem vai pagar essas despesas ali naquele albergo vai ser o próprio coro Val Bronzale, que é o nosso co-irmão. Sim. Que nós temos gemelagem com eles. E eles se prontificaram em pagar. Só que daí nós temos os almoços, nós temos que ter um ônibus, vai ficar 7 dias um ônibus à nossa disposição, esse nós vamos pagar do nosso bolso. Então nós temos essa despesa toda ainda. Sim. E o que representa para vocês esta viagem à Itália? Essa viagem, Marco, vai ser muito importante para o Coro Citavi. Pena que não pode ir todos, né? Que alguns não tiveram condições financeiras de ir, né? Dos 31, só estamos indo em 16, né? Os novos já não iam poder participar praticamente porque não teriam preparo vocal para ir ainda, né? Sim. Porque quando um cantor novo entra, ele vai demorar 4, 5, 6 meses para ele se firmar naquela voz, né? Olha só. Porque tem que decorar os cantos são apresentados sem texto, nós temos que saber de cor os cantos, né? É assim que eles se apresentam e nós nos apresentamos assim, né? Então, desculpa a pergunta? A importância, né? A importância. A importância é muito grande, por quê? Primeiro porque nós estamos visitando cada cidade dos nossos 16 cantores, né? Olha só. Então nós vamos visitar a cidade onde vieram os antepassados deles. Essa cidade nós vamos visitar durante o dia. Puxa. E à noite, todas as noites, nós teremos um encontro com um coral de lá, né? Esse encontro tem o objetivo seguinte: ou nós fazemos uma apresentação na cidade com eles, né? Um concerto que nós chamamos, Sim. né? Ou nós fazemos um ensaio com eles, com aquele coro. E, obviamente, o presidente e o maestro vão ter uma atividade maior, que é dialogar com o maestro e com o presidente daquele coro de lá, para ver quais são as alternativas que nós temos para nós melhorarmos o nosso coro, né? Tanto alternativas financeiras, no caso do presidente, Sim. o que ele poderia idealizar aqui para arrecadar mais fundos, e da parte do maestro para ele buscar subsídios musicais, né, para melhorar o nosso coro. E se uma pergunta que eu gostaria de fazer: a mesma música, o coral da Itália cantando e o coral aqui do Brasil cantando, qual que seria a diferença? Em princípio não há diferença. E talvez é bom para o nosso público da Multiverb TV, né, saber os cantos que nós cantamos são os mesmos que os antepassados trouxeram para a Itália. E que os nossos grupos, por exemplo, aquele grupo de São Luís, Sim. né, que continua ainda em atividade, que me parece que ele é municipal hoje, né? Coral municipal. Sim. Então, eles cantam cantos folclóricos italianos, geralmente com acompanhamento de uma gaita, de um violão e assim por diante. São esses cantos que nós cantamos. Quer dizer, lá em Trento, o que eles fizeram? Os cantos alpinos, eles eram cantados durante o período de guerra ou quando eles iam esquiar nos Alpes. Aí os grupos de homens que iam, somente que as mulheres não iam. Então o que acontecia? De noite, tomando um vinho, uma cervejinha, ou jantando, eles cantavam os cantos folclóricos italianos. Aí o que aconteceu? Os músicos começaram a ir em busca desses cantos. Sim. E começaram a fazer harmonização a 4 vozes para esses homens. Sim. E criaram-se os coros trentinos e de outros estados também, né? Então, como as músicas são feitas iguais,
todos os cantores cantam de forma igual. E o que mudou? O exemplo do professor foi para a Itália, teve essa oportunidade de cantar lá. O que mudou depois, quando retorna ao Brasil? Bom, em primeiro lugar, a pessoa que passa por essa experiência é como, vamos pegar um exemplo de um jogador de futebol, né, que é um exemplo bem claro no Brasil, que joga aqui no Brasil e ganha uma oportunidade de ir para a Itália para fazer um treinamento, ou para entrar num time de lá, Sim. né, ou até para fazer um treinamento e depois, né, Ou ser contratado. ou ser contratado. O que acontece? Ele vai aprimorar a parte física e esportiva dele. Por quê? Porque eles estão bem mais avançados nessa área, né? Sim. Tá. Acontece a mesma coisa conosco. A oportunidade que nós temos, que nós tivemos já em 2013 e que nós vamos ter agora, de nós participarmos com cantores lá, é uma oportunidade que vai fazer com que nós melhoremos a nossa capacidade Sim. De canto. E eu gostaria de explicar uma coisa aqui importante. O brasileiro, por ter uma voz gutural, né, nasalada, a nossa voz é nasalada. Por quê? Porque nós temos o ão, né? Nós dizemos canto, nasal, e eles dizem canto, voz aguda. Sim. Então, Lá. eles lá. Aham. Então, eles tendo essa sonoridade mais aguda, eles conseguem fazer o primeiro tenor numa voz natural, que nós do Brasil não conseguimos, por causa da nasalização que nós temos, né? Só que eles lá, eles têm condições de chegar e dizer pra gente, ó, mas você pode melhorar a parte aguda. Isso é porque Dessa forma. É do ambiente isso? É do ambiente. Do ambiente. É Olha do só. ambiente. Vamos pegar o exemplo para ficar bem claro. Nós vamos para Florianópolis. Olha o sotaque do florianópolitano. Sim. Por exemplo, vai para Brusque, né? Já muda. Já muda. Quer dizer, aí nós vimos aqui na nossa região Brusque. Sim. O S é sonoro, né? Então, cada um se adapta. Se você for morar em Brusque, não vai demorar anos, você está dizendo Brusque. Brusque. Professor, e qual é a missão do Coro Titave? Tem uma missão? A missão do Coro Titave é fazer com que o canto que foi trazido pelos antepassados e que foi mantido por muitos anos por corais folclóricos que existiam em cada cidade, fez com que os cantos permanecessem no nosso meio, né? Nós estamos os italianos vieram em 1875, né? Quer dizer, nós já passamos dos 100 anos. Então faz mais de 100 anos, né? Que nós estamos usando o dialeto italiano. Você vai ali em São Luís, estão falando dialeto italiano. Talvez aqui na América, aqui em cima também tenha famílias que falem ainda o dialeto italiano, né? Lá em Taió continuam falando, Rio do Oeste continuam falando, Rio do Sul continuam falando. Nós continuamos cantando os mesmos cantos, quase não se perdeu nada. Sim. E isso os italianos admiram de nós brasileiros. Por isso que eles nos dão apoio nesse projeto, né? Então a nossa missão é continuar a manter os cantos italianos que foram trazidos pelos antepassados há mais de 100 anos, é manter o dialeto italiano, por isso que nós normalmente falamos lá no nosso grupo, Sim. ou na língua oficial, que alguns já falam a língua oficial, ou no dialeto ao menos, né? Mas também a nossa missão é nós mantermos o coro alpino ou o coro de montanha, como é cantado por esses corais que têm 4 vozes masculinas. Sim. Esse é o nosso grande objetivo, né? E mantermos e continuarmos mantendo cada vez mais forte o nosso intercâmbio cultural com a Europa, com a Itália. A questão do livro, quanto tempo foi e também até para que o professor pudesse
falar também, e até uma dúvida minha, quem tem interesse em adquirir o livro? Bom, o livro não foi muito demorado para ser feito. Ele praticamente foi feito dentro de 1 ano. Geralmente eu gasto mais de 1 ano para fazer um livro histórico, porque o livro histórico depende de muita pesquisa, né? E pesquisa muitas vezes a campo. A campo, por exemplo, Santa Terezinha, eu estou cansado de ir em Santa Terezinha, né? Porque é um livro que depende de muita pesquisa, né? É um município muito grande de extensão, né? Sim. Bom, então esse livro do Corujitavi, ele foi feito dentro de 1 ano. Foi feito praticamente em 6, 7 meses. Ele ficou pronto, né? Então, não houve muito campo de pesquisa, entende? A Sim. pesquisa era mais reduzida, né? Então, o livro, ele teve o objetivo de ser feito, como eu disse antes, para buscar recursos para o nosso coro, Sim. né? A demora foi pouca, a gente conseguiu patrocínio, a gente buscou a ideia de ir atrás de empresas, né? A gente buscou patrocínios em empresas, principalmente de sobrenome italiano, né? Mas a gente buscou de outras também, Sim. né? De outras etnias. E a gente conseguiu dinheiro para pagar a editora, né? A gente conseguiu esse dinheiro. Então a gente fez o livro a custo zero, tanto para o autor quanto para o Titavi. Sim. O livro pertence ao Titavi, ele foi passado pelo autor para o Titavi, né? E o que consta dentro do livro? Consta toda a história do Titavi desde o início, né? Isso é, primeiro foi feita uma abertura mostrando que a nossa região era formada de italianos, foi colonizada por italianos, criaram-se corais italianos, Sim. né? Em todas as cidades, né? Cada localidade tinha o seu coral, né? Se a gente pensar aqui, São Luís tinha coro, um coral, Santo Antônio tinha um coral, Ribeirão da Vargem tinha um coral, quer dizer, são tudo locais próximos, né? Sim. O pessoal de São Luís e Santo Antônio atravessava o rio Itajaí ali e ia lá para a Vargem, Sim. né? Antigamente, tanto para o futebol quanto para cantar e até para participar das missas, porque os Anderles que residem ali em Santo Antônio são famílias que vieram da Vargem, né? E eles iam lá visitar os velhos na Vargem, exatamente atravessando o rio ali de Bateira. Não tinha ponte. Não tinha ponte, né? e sempre sair lá para Taió, né? Sim. Então esses corais, eles praticamente se acabaram, né, com o tempo, né? Aí, alguns ainda continuam, né? Sim. Então... E aí vai passo a passo toda essa trajetória. Aí então, depois de contar esse início histórico, né, dos corais que tinha, etc. Só que eu não mencionei todos os corais, mas eu falei Sim. que as cidades tinham corais, etc. Uhum. A gente falou do Círculo Trentino, porque o Círculo Trentino do Oeste foi um grande parceiro, né? Sim. Falou desse coro, esse coral, que ainda não me veio o nome nesse momento, e aí os meus amigos lá, o Ronchi, o Dorival, o Dori, né? Me perdoe, né, que não está me vindo o nome nesse momento, né, que foi, na verdade, um dos que, junto com o Círculo Trentino do Oeste, foi o que ajudou a fazer a fundação. Então eles aparecem também, né? Sim. Esses corais, né? Aparecem também. E daí a gente começou lá do início. O ensaio, aquela semana de ensaios do coro Varbronzale, né? Todo o trâmite que aconteceu para depois dar continuidade ao coral, né? Sim. Os primeiros passos, né? E depois a gente fez o histórico das apresentações através de fotos, né? Então foi colocada bastante fotos dentro que a gente conseguiu depois rebuscar essas fotos. Dos participantes também? Exato, que a maioria estavam ou nas casas dos cantores antigos, né? Um outro fotógrafo que existia, que tinha essas fotos, né? E a gente acabou, então,
criando a história desde a fundação, no caso, Sim. até os 20 anos, né? E daí, só para completar, então, o livro foi traduzido para o italiano pelo Bruno Catoni, que é um morador lá de Trento, um amigo nosso, que fez a tradução de graça para nós. E o livro, metade do livro é em italiano. Então, quando nós formos à Itália, nós podemos também fornecer esse livro para eles, ou até vender lá, para que eles possam ler dentro da língua italiana. Sim. Professor, e a questão... Você fala do livro e da questão tecnologia digital. Há essa possibilidade? Como o professor analisa essa questão também? Eu estou, nos últimos... Faz um mês, mais ou menos, que eu estou em contato com uma pessoa que trata desse tipo de assunto. Sim. Né? Porque, queira ou não queira, na parte de CDs, já ficou obsoleto, né? Estão partindo por tudo em gravação digital, né? Sim. E o livro também, vai acontecer a mesma coisa, né? Já estou em estudo com uma pessoa ali de Taió, que projeta esse tipo de coisa, para ver se eu consigo fazer isso, porque daí... Para fazer a venda também na questão digital. Exatamente. Pela internet. Estou pensando em fazer Sim. esse tipo de trabalho, né? Vai me custar, talvez, porque isso já é uma coisa pessoal, não é coisa lá do Titavi, né? É uma coisa de Fiorello Zanella, escritor. Sim. E ele vai ter que buscar uma alternativa para que o nome dele e os livros dele estejam na mídia, né? E que a pessoa, quando abre lá Fiorello Zanella, já cai diretamente nos livros, e daí ele se interessa por um outro livro, ou adquire o livro digital. Que daí eu também tenho que começar a deixar digitalizados os livros, né? Isso já é um outro trabalho. É um outro trabalho, esse trabalho é meu já. Sim, é um trabalho que eu tenho que fazer isso, já estou pensando em fazer isso. Mas então o professor compactua com a questão digital, tecnologia... Exatamente, porque não tem outra saída, né? Porque hoje, se eu quero vender um livro para São Paulo, eu preciso o quê? Primeiro, eu preciso que o cidadão venha aqui em Taió. Sim. Um exemplo, isso acontece porque de vez em quando o Hotel Taió me dá essa alternativa, né? Tem um casal que se pede, tem algum livro da história de Taió, então os proprietários do Hotel Taió já me ligam e eu levo o livro. Essa semana eu fiz isso. Tinha um casal que veio, não sei se de São Paulo, e estava interessado no livro e me ligaram, eu levei o livro lá, pronto, ele levou o livro, né? Quais os projetos na atualidade do professor Fiorello? Como historiador? Isso, está escrevendo. Bom, eu tenho diversas perspectivas, né? Primeiro, há muito tempo, eu sou já considerado um dos escritores que tem um dos historiadores que tem uma visão muito grande da imigração italiana em Santa Catarina, né? Eu tenho uma base forte nisso aí. Mas eu gostaria de escrever livros sobre a imigração italiana, né? Já tenho pesquisas feitas e já estou começando alguma coisa. Por exemplo, estou fazendo já o livro, está quase pronto, um livro sobre a colônia Nova Itália, que foi a primeira colônia italiana que foi implantada no Brasil, lá em São João Batista, numa chamada colônia Nova Itália. Esse seria o meu primeiro livro da coleção Sim. Imigrantes Italianos em Santa Catarina. Esse seria o título geral. E há mercado, professor? Há mercado. Principalmente se for digitalizado. Olha. Se for via linha digital. Né? Aproveitando a oportunidade, o professor traz aqui este trabalho que o professor também realizou, Padre Eduardo Sumermatter. Acertei o sobrenome? Acertou, certíssimo. Esse é um trabalho que foi também produzido pelo professor? Sim. É um trabalho que eu fiz há alguns anos. O falecido Padre Tiago, quando eu lancei o livro A História de Taió, das Clareiras da Barra do Taió, ele, numa missa, lá no bairro do Seminário, ele
ele falou, olha, o professor Fiorello está lançando um livro. Então, ele disse, e o próximo livro que ele vai escrever vai ser o livro sobre o Padre Eduardo. Cantou a bola. Aí, a minha irmã que estava na missa veio me dizer isso, né? Aí eu disse, falando com o falecido padre Tiago, eu disse para ele, olha, não sou eu que devo escrever o livro sobre o Padre Eduardo. É o senhor que tem que escrever. Porque o senhor conviveu muito com o Padre Eduardo. Não, isso você vai escrever, você vai dar conta, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu comecei a pensar, digo, vou escrever, né? Aí ele me ajudou também, lógico, né? Sim. Foi entrevistado bastante, né? É um livro que eu fiz porque, primeiro, foi uma personalidade até polêmica em certos momentos, né? Não só em Taió, como também em Salete, onde Sim. ele viveu, onde também lá em Rio do Campo, onde ele viveu, né? E também em Presidente Getúlio. Ele começou, quando ele veio da Suíça, ele veio com o fim de fundar um seminário na nossa região aqui. Sim. Um seminário saletino, né? Mas aí deu a guerra. Ele veio em 39, no início de 39, aí estourou a guerra, Segunda Guerra Mundial. Aí lá da Suíça não conseguiram mais mandar dinheiro para cá, para ele. Ele e mais um, que vieram em 2. Aí o diretor-geral deles lá, o superior-geral, sugeriu assim, vocês falem com um bispo ali e comecem a trabalhar numa paróquia, para vocês poderem sobreviver, né? Aí ele foi falar com o bispo de Joinville e colocaram ele ali em Presidente Getúlio, depois passou para Salete. Sim. Né? E ele atuou em Taió também? Foi vigário em Taió. Foi vigário. Foi, bastante tempo sim, vigário, sim. né? E daí, então, acabamos fazendo o livro, né? Acabamos fazendo o livro do Padre Eduardo, que praticamente está esgotado esse livro, né? A gente já conseguiu praticamente esgotar o livro, né? Olha. Quer dizer, é um livro que mais tarde a gente pode jogar no digital. Sim. Né? Daí, se eu entrar nesse processo digital, eu posso jogar todos os meus livros no digital. Daí. Aí o interesse vai ser muito maior. Aí expande. Sim, né? Essa expansão. Professor Fiorello, para a gente, na parte final, gostaria de fazer algumas perguntas, aproveitar essa oportunidade que o professor está aqui com a gente. Na sua avaliação, o setor cultural na nossa região, a área política, ela tem que ter um incentivo maior, um olhar diferente? Tem que ter um olhar diferente. Por quê? Porque... E por que não se tem? Bom, o que ocorre? Há uma lei... antigamente, o próprio prefeito determinava o que ele podia passar, por exemplo, para a cultura. Um exemplo, né? Sim. Então essas associações que tinha antes, elas de vez em quando recebiam ajuda ou da parte municipal ou da parte governamental do Estado, né? Mais desses dois setores. Então, depois ocorreu, exigiram que todas essas associações fossem legalizadas junto ao governo, né? Por meio da área social. Sim. Então, por exemplo, você só consegue ajuda lá de Brasília se a tua associação, né, ela for legalizada lá no Ministério Social, né? Sim. Tá. Aí a lei permite que somente quem tem legalizado a sua associação tem direito de solicitar qualquer tipo de verba. A maioria não consegue legalizar, né? É muito difícil essa legalização. As prefeituras, por exemplo, elas estão dentro do mesmo tipo de lei. Isto é, eles só podem dar algum tipo de auxílio se ele entrar dentro desse... Eu não me lembro o número da lei. Sim. Né? Mas é uma lei que só permite que, se ele estiver legalizado socialmente, né, perante o município, perante o Estado ou perante lá o governo federal,
ele poderá receber qualquer tipo de ajuda na área cultural. Teria que talvez mudar isso para que houvesse essa facilidade de contribuir. Agora, eu penso assim, teria que criar meios para que as associações que são eficientes, Sim. porque existem associações que às vezes são feitas somente para falcatruas. Exato, não tem objetivo cultural. Sim. Talvez por isso que... por isso que houve esse corte. Exato. Exatamente, porque antes existia, né? Sim, sim. Existia. Então, talvez, eu acho que o primeiro passo, porque há uma dificuldade muito grande para uma associação legal que funciona e que está eficiente, de ela se habilitar a receber qualquer tipo de contribuição. Sim. Primeira, por exemplo, nós só podemos receber de Rio do Oeste, porque a sede é Rio do Oeste. Sim. Aí os outros municípios Não. que poderiam ajudar não tem mesmo que como. nós somos de outro município, nós não Sim. podemos. Sim. Né? Então, de repente, poderiam verificar se existe essa possibilidade. Mas mesmo em Rio do Oeste, nós temos dificuldade de conseguir porque a lei não permite. Olha só. Porque o nosso coro não está legalizado para isso. Sim. Né? A lei não permite que nos legalizemos. Na área política, o professor está ativo ainda? Não. Não? Faço parte ainda de uma corporação política, mas não... Eu praticamente pendurei as chuteiras aí, porque eu estou me dedicando realmente ao coral e estou me dedicando aos livros, né? E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao professor é, essa sua história, esse seu conhecimento, eu falo, né, no âmbito muito grande, né, porque tem um conhecimento bastante profundo. Nunca teve o interesse de ser candidato a prefeito? Olha, quando eu quis entrar na política, e eu era bastante novo ainda, tinha lá os meus 30 e poucos anos, porque eu vim de Joinville, já casado, né? Eu iniciei a minha profissão de professor em Joinville, e posteriormente, então, eu acabei vindo para Taió e acabei assumindo essas minhas funções dentro da educação, tudo em Taió. Sim. Né? E no momento em que eu estava com funções educacionais, né? Que eu assumi várias funções educacionais, não só em Taió, mas também em Rio do Sul, eu senti o desejo de eu entrar para a política. Só que na ocasião, quando eu falei no interesse, eu tinha primeiro o professor Lino João Del Antônio, que já era político, já era vereador, era diretor do meu colégio, eu era diretor subalterno dele, né? Não tinha como eu... Lino, deixa espaço para mim. Sim. Né? Porque ele não parava, né? E depois teve um outro lado familiar, que eu tinha o falecido Ari Duarte, meu cunhado, sim, que era político também. Lembro dele. E ele também queria continuar. Então eu fui deixando alguns anos, e quando eu fui em 2000 eu assumi como vereador, que eu fui eleito. Sim. Eu fiquei os 4 anos como vereador, fui presidente da Câmara, assumi a prefeitura de Taió, que o falecido Ors cedeu uma semana para os presidentes das câmaras assumirem, o Almir assumiu, o Narciso assumiu, eu assumi, sim, né? E aí eu pensei que eu ia ter continuidade na política, né? Aí fui à reeleição, não consegui me reeleger. A vereador. A vereador. Né? Aí depois eu também eu acabei depois achando que eu não devia ir mais, aí fiquei fora, e depois me convidaram novamente para eu ser candidato a vice-prefeito, né? No tempo que o Almir foi, porque quando aí foi o Almir e o Alexandre. Quando o Hugo foi prefeito, sim, eu fui secretário de educação, né? Aí fosse convidado para... Aí depois houve nova eleição onde foi o PMDB lá de Itaió e o PSDB concordaram que o Almir fosse o candidato. E o Alexandre foi de vice, mas aí havia... Não, o Alexandre ainda não ia de vice. Sim, aí era o professor que foi convidado a ser o vice do Almir. Não,
Aí eu fui convidado a ser candidato. A vice? Não. A prefeito? Vereador. A vereador. Até vieram me convidar para ser candidato a prefeito, se o partido fosse correr sozinho. Sim. Vieram lá em casa e fizeram essa proposta. Mas depois foi feito um acerto com o PMDB. Sim. Né? No acerto ficou, então, o Almir com o Alexandre. Né? E eu fui de vereador. De vereador. Mas o convite era para ser o vice? Ainda não. Ainda não. Aí o que ocorreu? Ocorreu que eu não venci também. Fiquei primeiro suplente. Fui para a secretaria do Hugo. Sim. Não, o Hugo foi antes, né? Foi antes. Antes do Almir. Eu era, exato, eu tinha sido candidato. Por ser candidato e fiquei primeiro suplente, eu fui secretário do Hugo. Quando então houve após o Hugo, então eu fui convidado a ser vice, né? Mas aí aconteceu o seguinte, que foi o Almir com o Aristides. Com o Aristides. Sim. Na hora da escolha lá, ficou decidido que seria o Aristides. Aí eu acabei não sendo o vice. Sim. Né? Aí eu também já vi que perdi o espaço de dar continuidade. Mas eu tinha uma pretensão de ser candidato, lógico, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, né? Sim. Eu sou uma pessoa que, né? Hoje mesmo eu apresento ideias para o prefeito e fui sempre apresentando ideias para o prefeito. Por exemplo, a tal da enchente de Itaió, né? Tem que ser feita um caminho para fora da cidade de Itaió. Sim. Né? E a minha ideia sempre foi de passar por trás do seminário, que Salete se ligasse ali através da barragem, né? Sim. Se ligasse ao asfalto que vem do campo. Aí, mais ou menos na altura ali onde estão as indústrias ali do Almir, do Moratelli, atravessaria por trás do seminário, né? Sairia lá no Foz, no outro lado lá, subiria pela Barra do Lobo ali, um pouquinho para cá, você sairia lá na rádio, lá em cima. Sim, lá na rodovia C, lá na Polícia Rodoviária Estadual. Exatamente. Então você sairia por fora, todos os caminhões iriam por fora, Sim. tanto os que viessem de Salete, quanto os que viessem de Rio do Campo, Santa Terezinha, quanto os que viessem de Mirim Doce, depois lá, e tudo afunilaria lá em como se diz, em Pouso Redondo. Pouso Redondo. E se fizerem futuramente para Rio do Oeste, também poderia funilar para lá, né? Quer dizer, são ideias que é só colocar no mapa. Então eu dizia esses tempos, o prefeito Alexandre, digo, faça esse projeto, ponha o setor a trabalhar, que nós precisamos. E outra coisa, se nós precisamos, qualquer cidade nossa aqui, se precisar durante as enchentes, sim, ir para Rio do Sul, para ser internado lá, não tem como ir, porque não passa por Itaió. Sim. Né? E essa grande avenida iria permitir que qualquer um dos municípios aqui... E não somente em épocas de enchente. E não somente, lógico. Ajudaria todo o trânsito. Lógico. Que bom. Professor, eu quero aqui também registrar, agradecer o Zito, que é da Oriundi TV, né, um grande amigo. Exatamente. Já trabalhamos juntos, inclusive ele que foi disse, ele disse, olha, Marcos, faz uma entrevista lá com o professor Fiorello. Eu falei, até porque a gente está começando aqui o projeto, eu vou ficar muito feliz, até porque, né, tive uma grande oportunidade de ter o professor Fiorello como meu professor. Agradeço aqui e deixo espaço para a sua mensagem final. Na verdade, agradecendo inclusive ao Zito, né? O Zito é o Relações Públicas do Corutitávi, né? Está me ajudando muito nessa parte, né? E agradecer porque através dele eu recebi essa oportunidade. Agradecer ao Marco. Marco ou Marcos? Marcos Roberto Botzan. Isso. Exato. Agradecer à Multiweb TV, né? Pela oportunidade que eu tenho de expor alguma coisa sobre o Titavi, né? Sobre a minha pessoa também, né?
Agradecer aos ouvintes que com certeza, ao ouvirem o que foi falado nesse momento, vão saber alguma coisa sobre o Titave, couro de Titave, vão saber mais coisas sobre o Titave. Talvez, nesse momento, a gente consiga outras pessoas que tenham interesse em participar do couro de Titave, como cantores, né? E, se não isso, pelo mínimo, sentir a graça de se sentir bem junto ao couro de Titave. Sim. Por quê? Porque se nós gostamos do couro de Titave, nós vamos dar oportunidade a ele, né? Se nós admiramos o couro de Titave, nós vamos querer que ele venha cantar em alguma cidade, em alguma localidade, em alguma igreja, porque nós cantamos missas também, né? Sim. Em algum evento cultural dos municípios nossos e assim por diante. Então, um abraço a todos e que todos se sintam bem, né, através da Multiweb TV, né? Obrigado, professor. Um abraço. Tudo de bom sempre. Professor Fiorello Zanella com a gente hoje aqui em mais um podcast. E claro que a gente vai ter outras oportunidades desse grande conhecimento, né, de um trabalho realmente extraordinário que desenvolve o professor Fiorello Zanella aqui para toda a nossa região, né, para o estado de Santa Catarina e, por que não, para o Brasil. E agora, né, tendo esta ida também à Itália do couro Titave. O Zito, inclusive, disse, olha, é Titave, não esquece, Titave, tá bom, Zito? Muito obrigado. No Leno Materiais de Construção, você encontra tudo para reforma, construção e decoração. Tudo em tintas Renner, variedades em eletros, completa linha de vidros, portas, janelas, box para banheiros, produtos das melhores marcas do mercado. Condições imperdíveis e sempre com grandes ofertas. Venha você também para o Leno Materiais de Construção, em Salete e Trombudo Central, com atendimento em toda a região. Fone 3563 1199.